reverenciadas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, prezados congregados, filhas de Maria. A liturgia desse segundo domingo, depois da festa de Pentecostes, ainda dentro do espírito da festa de Corpus Christi e na proximidade da festa do Sagrado Coração de Jesus, fala-nos do amor de nosso Senhor por nós, o quanto nosso Senhor deu a grande demonstração do amor e quer que nós imitemos as suas virtudes, as suas ações, o quanto Jesus que coloca o seu coração como modelo para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz para as vossas almas. E ao mesmo tempo, o chamado de nosso Senhor. O chamado de nosso Senhor é uma vida de virtude, o chamado de nosso Senhor é uma vida de santidade, o chamado de nosso Senhor também, né, a vocação religiosa, sacerdotal, a vida matrimonial, o chamado de nosso Senhor. Na primeira leitura, na carta do apóstolo São João, que conhece bem de perto, né, o coração de Jesus, que teve o privilégio na última ceia de, podemos dizer, escutar as batidas do coração de nosso Senhor, está ali bem perto de Jesus, recebeu, por conta dessa proximidade desses corações, recebeu algumas revelações, né, particulares de nosso Senhor. Então, aquele que conhecia mais profundamente o coração de Jesus, vem nos falar do amor, do perdão, e o quanto no nosso coração nós precisamos também viver esse amor de nosso Senhor. E São João nos diz que o quanto faz mal ao nosso coração, à nossa vida, à nossa alma, o ódio, o desejar mal, o desejar uma vingança, o planejar uma vingança contra o nosso próximo, seja em coisas pequenas, seja em coisas grandes, o quanto isso mata o nosso coração, o quanto isso mata o amor de Deus em nossos corações. E se nós amamos a nosso Senhor profundamente, por amor a nosso Senhor, nós também vivermos, ao menos nos esforçarmos para isso, para viver o grande mandamento da caridade. Mas é importante a gente pensar que quando ele fala, né, do ódio, e ao mesmo tempo fala do perdão, da misericórdia, não só em coisas grandes, né, em coisas, né, maiores, né, mas às vezes nas coisas pequenas do nosso dia a dia. E o quanto nós precisamos, por amor a nosso Senhor, exercer e exercitar e viver muitas vezes essas virtudes. Às vezes nas coisas bem pequenas da nossa convivência familiar. Ao falarmos do perdão, não só em brigas sérias, em, né, coisas que precisam de reconciliações mais sérias e mais graves, também são importantes, mas muitas vezes nas coisas pequenas do dia a dia, na convivência familiar, nas relações próximas que nós temos. E às vezes por uma coisa muito pequena ficamos atravessados sem dirigir a palavra ou permanecemos longo tempo. Ou muitas vezes planejamos uma vingança, não falamos em vingança de morte, de coisas maiores, às vezes em coisas pequenas. Esperamos a oportunidade, porque nós fomos feridos por alguém, de também retribuir aquele mal. Às vezes em coisas bem pequenas, mas também o espírito de vingança, de querer, né, retribuir o mal, querer de alguma maneira prejudicar, querer de alguma maneira, ou seja, fazer com que a pessoa note que de fato me fez mal e eu quero de alguma maneira vingar aquilo. E se nós não cuidarmos, né, das coisas pequenas do nosso coração, tudo isso pode ir tomando também proporções maiores em nossas vidas. Se amamos a nosso Senhor, devemos trilhar o caminho da verdade. E São João diz isso, concluindo a sua leitura de hoje. Meus filhinhos, não amemos somente com palavras, nem com a boca, mas com ações e em verdade. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, está em Madrid, agora por esses dias, e vai permanecer até o dia 12, se não me engano. E entre algumas das suas reflexões,
o Papa nos falou algo que foi muito importante e conversa com a leitura de hoje. Diz, a fé católica, disse o Santo Padre, nunca foi somente um rótulo, um título. Diante de tanto ateísmo, dos despotismo, ideologias do passado, a fé católica nunca foi meramente uma fachada ou um rótulo, mas um modo de vida a ser partilhado em todos os ambientes. Não só confessarmos que nós somos católicos porque nós fomos batizados, estamos inscritos, propriamente temos uma certidão de batismo, registrando o nosso nome, o dia da nossa entrada na Santa Igreja Católica. Não só esse título, esse rótulo, mas a nossa vida coerente com a fé, a nossa vida coerente com os princípios morais do catolicismo, a nossa vida coerente com a verdade católica. E disse o Santo Padre, procurem sempre a verdade. Deus é verdade. E se algo afasta de Deus, não é verdade. Não se esqueçam disso. Palavras do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Procurem sempre a verdade. Deus é verdade. E se algo afasta de Deus, não é verdade. Não se esqueçam disso. E se nós queremos aprender do coração de nosso Senhor, e se nós refletimos qual decisão tomar, qual escolha fazer, se isso nos aproxima da verdade, nos aproxima de nosso Senhor, é de Deus. Mas se isso nos afasta a decisão, que talvez o pensamento que vem ao nosso coração nos distancia de nosso Senhor, nos distancia da verdade católica, não é de Deus. Voltemos o nosso olhar ao Santo Evangelho. Essa parábola já tão conhecida, desse homem que preparou um grande banquete e havia enviado convites para convidados especiais. E que quando chegou o momento, o dia, estava tudo pronto, já preparado, foram dando muitas desculpas e não atenderam ao chamado daquele grande rei. E mandou então que ele fosse chamar a todos, que os empregados fossem todo mundo que encontrasse pelo caminho para celebrar aquela grande festa. Quantas vezes nós somos chamados por nosso Senhor? O Papa falando na vigília ontem, com os jovens, e falou sobre o chamado, falou sobre a vocação. A vocação à vivência da fé católica, o chamado especial para a vida religiosa, para a vida consagrada, para a vida sacerdotal. E também o chamado, entender e olhar como um chamado de nosso Senhor para a vida matrimonial. Nos disse o Papa, não tenhais medo de pensar em uma vocação. Jovens, rapazes, moças, e muitas vezes as famílias trazerem também esse pensamento, essa conversa para o seu ambiente familiar. Não tenhais medo de pensar em uma vocação à vida sacerdotal, à vida religiosa ou a outros serviços na igreja. Para reconhecer a voz de Deus, disse o Papa, precisamos muitas vezes nos colocar no silêncio da adoração eucarística para reconhecer a voz de Deus. Pode ajudar-nos, acima de tudo, o silêncio, pois favorece a atenção e o recolhimento. A juventude, disse o Santo Padre, vive cercada de muitos estímulos e distrações. E muitas vezes se dá essas desculpas que o Evangelho de hoje faz referência. Hoje eu não posso ir à missa por isso, eu não posso fazer a minha adoração por isso, eu não posso me confessar por isso, eu não posso viver qualquer atividade religiosa por tantas outras desculpas. E nós muitas vezes colocamos também obstáculos pequenos ou grandes em nossa vida. E muitas vezes nos distanciamos. Às vezes é comum, às vezes no tempo pascal, nossos sacerdotes, até por orientação, por aconselhar os fiéis, às vezes estão mais tempo, mesmo durante o ano, muitos meses já sem se confessar. E às vezes fazemos essa pergunta, por que não veio antes se confessar?
E muitas vezes ouvimos essa resposta, não é? Eu não tive tempo. Mas em tantos meses, não conseguiu encaixar algum momento o seu programa, a sua agenda, com algum horário de confissão, que a igreja tem aos montes? Será que não está colocando como prioridade outras coisas e deixando o nosso Senhor, deixando a vida sacramental e deixando a confissão, vai deixando de comungar tantas e tantas vezes? E assim poderíamos colocar inúmeras perguntas ou reflexões e fazermos a aplicação à nossa vida. E muitas vezes, às vezes a gente acha até absurdo essas desculpas que no evangelho de hoje, na parábola de hoje, mas muitas vezes nós damos essa desculpa, e não encontramos tempo para isso, para aquilo, para uma oração a mais, para a reza diária do Santo Terço, para alguma outra Santa Missa durante a semana. Tem o trabalho, preocupação, casa, filhos, estudo e tantas outras coisas. Obviamente que também faz parte do caminho da nossa santificação o cumprimento das nossas obrigações, dos nossos deveres. Mas é preciso nós gerirmos e administrarmos o nosso tempo e olharmos como um chamado também de nosso Senhor. Um chamado especial à graça de Deus. Agora, na festa do coração de Jesus, na próxima sexta-feira, nós vamos falar da aparição de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, volta do ano 1600, quando Jesus apareceu e manifestou o amor e a ingratidão que ele recebe no seu sagrado coração. Mas uns 4 séculos antes, volta do ano 1200, Jesus apareceu a uma santa religiosa chamada Gertrudes. E nessa proximidade, ela teve esse privilégio de se recostar em Nosso Senhor, e ela mesma disse, ouvir as batidas do coração de Jesus. E Nosso Senhor revelando a ela aquilo que anos depois vai revelar e pedir que Santa Margarida Maria propagasse no mundo inteiro. A incompreensão por nossa parte do seu amor. A incompreensão do quanto Nosso Senhor fez por nós e que nós precisamos ser gratos ao amor de Deus, generosos no serviço do Senhor. Ela se dizia honrada e privilegiada por poder ouvir as pulsações, as batidas do coração de Jesus nessa aparição que Jesus ele providenciou. E como disse o Santo Padre o Papa, é preciso nós nos aproximarmos do Senhor na Eucaristia, para também, como que sentimos e ouvirmos as batidas do coração de nosso Senhor, o chamado de nosso Senhor sobre cada um de nós. Falando ontem também o Santo Padre, na Vigília da Juventude, falou sobre o matrimônio. O quanto muitos vão hoje retardando o matrimônio, preferem viver primeiro, uma experiência de vida a dois, sem o sacramento, com medo, com pavor, diante de tanta destruição, desordem da família, na sociedade. E o Santo Padre disse, olhar como algo sagrado, como também um chamado, uma vocação de nosso Senhor. E disse o Santo Padre, não tenhais medo do matrimônio, não tenhais medo do sacrifício de formar uma família. Hoje, tudo assombra a palavra sacrifício, renúncia, doação, partilha, sobretudo a palavra sacrifício. Não tenhais medo do matrimônio, de formar uma família. Deus nosso Senhor nos fala, por meio da igreja, pelas palavras do Santo Padre o Papa, o chamado de nosso Senhor. E assim nós precisamos responder prontamente, generosamente, a esse chamado de nosso Senhor. Vamos hoje, prezados irmãos e irmãs, suplicarmos a intercessão de Nossa Senhora, nossa boa Mãe do Céu, que conhecia tão de perto e de modo tão íntimo o coração de Jesus, a graça da nossa generosidade, das nossas respostas ao chamado de nosso Senhor. Mas que nós tenhamos a decisão e a coragem de estar muitas vezes diante de nosso Senhor, para conhecermos
e ouvirmos a sua voz, também no silêncio da oração, no silêncio da adoração. E que nós trilhemos um caminho de verdade. O gradual da missa de hoje faz referência, faz uma oração, uma súplica a Deus. Senhor, livrai a minha alma dos lábios iníquos e da língua mentirosa. Senhor meu Deus, em vós espero. Salvai-me, e de todos os que me perseguem, livrai-me. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.